Bom, pessoal, novamente, bom dia aí para todo mundo. Deixa eu ver aqui se consigo compartilhar a tela com vocês. Perfeito. Só para me situar, vocês veem a minha tela inteira? Aparece Sim, para Bruno. vocês? Então tá bom, tá tranquilo, né? Se aparecer alguma falha técnica, vamos dizer assim, vocês me avisem, por favor, porque eu tento retomar aqui, tá bom? De vez em quando eu vou ter que sair aqui, porque eu vou ter que admitir alguém se chegar depois. Então, a gente vai conduzindo aqui da melhor maneira. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a aula a gente vai começar a falar de esôfago, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouco de anatomia e fisiologia e de algumas doenças. Claro que anatomia e fisiologia aqui bem voltado para o que interessa para a nossa disciplina, tá? E de algumas doenças e lesões do esôfago, acalase e megaesôfago, lesões corrosivas aí, esofágicas, anéis, membranas e divertículos. Próximas duas aulas também serão sobre, 2 ou 3 aulas serão sobre doenças esofágicas, tá? Depois a gente passa para estômago e vai, dessa maneira, concluir, levando em frente todas as partes aí que a gente pretende estudar. Falando um pouquinho de anatomia e fisiologia esofágica, lembrar que o esôfago ele é um órgão primordialmente de condução, responsável por conduzir o bolo alimentar e conteúdo ingerido da faringe até ao estômago. Tem um comprimento aproximado aí de 25 a 35 centímetros e tem um segmento em diversas a segmentos do corpo. Então, tem um segmento cervical, mais curto ali de uns 5 centímetros, um segmento longo de mais ou menos 16 a 18 centímetros, que é o segmento torácico, e um segmento abdominal, que é o mais curto de todo, com cerca de 2 centímetros. Ele é composto por uma musculatura estriada proximal, isso é importante, porque é uma musculatura cuja o estímulo para a contração do músculo e início da onda peristáltica, ele é voluntário, né? Ele é de inervação somática, aí. Então o terço proximal é de musculatura estriada, o terço distal é de músculo liso e o terço médio dele há uma mistura, vamos dizer assim, de fibras estriadas e de musculatura lisa. Importante que todos saibam que o esôfago ele tem algumas áreas de estreitamento anatômico. A primeira delas é no próprio esfíncter superior do esôfago, localizado a mais ou menos, considerando um adulto de estatura média, aí, a mais ou menos 16 centímetros da arcada dentária superior. É a forma como a gente mede a distância de lesões esofágicas, né, a localização de lesões esofágicas é em relação à arcada dentária superior do paciente, visto isso durante o exame de endoscopia. Então, o primeiro estreitamento no esfíncter superior do esôfago, né, no músculo cricofaríngeo, mais ou menos 16 centímetros da arcada dentária. O segundo, numa área onde o arco aórtico comprime levemente o esôfago, que fica mais ou menos 23 centímetros da arcada dentária superior. E, por fim, o pinçamento na altura do pilar diafragmático, ali, que fica a mais ou menos 38 a 40 centímetros da arcada dentária superior, a depender, mais uma vez, da estatura, do biotipo do paciente. Tá? É um órgão que tem importantes relações anatômicas, naturalmente, se ele vai da região cervical até o abdômen, ele vai passar e manter contato muito próximo com diversas estruturas muito relevantes, aí via aérea, né, traqueia e brônquios, coluna vertebral,
na parte dorsal, vasos, né, aorta, cava, ázigos, hemiázigos, quer dizer, o esôfago está envolto por estruturas vasculares extremamente relevantes, as câmaras cardíacas anteriormente, ductos linfáticos, o ducto torácico que sobe pelo mediastino para desembocar na veia subclave esquerda, né? Então tem um íntimo contato com ele. Diafragma, naturalmente, ele passa através do hiato esofágico nos pilares diafragmáticos ali, e com o próprio estômago já na cavidade abdominal. E, eventualmente, na presença de hérnias de hiato, o próprio estômago pode sofrer uma migração para o tórax e aumentar, de alguma maneira, esse contato com o esôfago. Ainda em termos de anatomia, aí, o que a gente vai ter? As camadas que compõem o esôfago. E aí, de dentro para fora, a gente vai ter a mucosa. Lembrando que a mucosa ela vai ser composta pelo próprio epitélio, por sua membrana basal, a lâmina própria e a muscular da mucosa. Então, essas estruturas compõem a mucosa. Quando a gente estiver estudando neoplasias, cânceres, às vezes a gente vai falar assim, tal lesão é um carcinoma in situ, ou seja, é aquela lesão que se localiza apenas na camada epitelial da mucosa. Uma lesão extremamente precoce. Diferente de um tumor T1 de estadiamento que a gente vai ver, que aí ele já pode eventualmente alcançar camadas mais profundas da mucosa e até mesmo da submucosa. Então, só para vocês irem lembrando desses aspectos anatômicos e fisiológicos que serão importantes agora e daqui a um pouco, principalmente quando a gente estudar os tumores. Abaixo da camada mucosa, nós teremos a submucosa, tá? Abaixo dela, a gente vai ter a muscular própria, que no esôfago ela tem duas camadas, na verdade. Tem uma camada interna de musculatura circunferencial e uma camada externa de musculatura longitudinal. Na maior parte do esôfago, o esôfago não possui serosa, que é aquela camada de tecido mais fibroso, bastante delgada, que recobre todas as alças intestinais no abdômen, ou quase todas, tá? Então a gente não terá a serosa. O único segmento do esôfago que tem serosa é o segmento abdominal dele, certo? No restante, na parte cervical e na parte torácica, o que a gente tem é um tecido conjuntivo frouxo, não esse tecido mais fibroso da serose, um tecido frouxo, que é uma gordura, eventualmente com fibras muito delgadas ali, que a gente chama de adventícia. Isso tem uma importância porque o fato de não ter serosa é um limite a menos, permite que com uma facilidade maior lesões esofágicas extravasem, por exemplo, para o mediastino, e quando são lesões neoplásicas, essas lesões possam invadir estruturas circunjacentes no mediastino, na região cervical, com uma facilidade maior. Então, se houvesse uma serosa, sem dúvida, seria uma camada a mais de proteção. Na região mais distal, tem uma estrutura extremamente importante do ponto de vista fisiológico para a gente, que é o esfíncter inferior do esôfago. O que vem a ser o esfíncter inferior do esôfago? É uma área de funcionamento diferenciado que possui uma pressão basal elevada, ou seja, ela mantém um tônus, uma contração basal um pouco mais elevado, que tem um funcionamento diferenciado, a gente vai ver daqui um pouquinho, e que a principal função dela é o controle do refluxo, ou seja, o controle do fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para a luz esofágica. A pressão normal de um esfíncter esofagiano inferior vai de 12, alguns autores consideram 10, a maioria 12 a 45 milímetros de mercúrio. Tá? Então, esse é o esfíncter. A extensão dele vai de 3 a 5 centímetros em média, e na maioria dos pacientes ele coincide com o local do pinçamento dos pilares diafragmáticos. Então, essa área é uma área extremamente importante para o controle esfincteriano. Antes da gente seguir, é importante nós termos em mente alguns conceitos
que muita gente confunde. Então, o que vem a ser transição esôfago-gástrica, tá? No dia a dia a gente vai chamar de TEG. É a transição, como o nome está dizendo, entre o órgão esôfago e o órgão estômago. O que marca essa transição? É o início observado endoscopicamente ou por exames de contrastado de esôfago, desse pregueamento característico da mucosa gástrica. Tá? Então é isso que marca. Então é a transição de um órgão para outro órgão. É diferente de junção escamo-colunar. A junção escamo-colunar, ela se refere à transição de um epitélio para outro epitélio, tá? O epitélio que recobre o esôfago é um epitélio pavimentoso esofágico, e o epitélio que recobre o estômago é um epitélio colunar. Endoscopicamente, a gente pode ver o momento de transição de um epitélio para outro, que a gente vai chamar de linha Z, tá? Essa linha Z é essa região aqui, olha, em que a gente nota a mudança de um epitélio, que é um epitélio pavimentoso esofágico, para um epitélio de coloração mais cor salmão. O pessoal usa muito essa terminologia em endoscopia, tá? Um rosa salmão, alguma coisa assim, que é o epitélio colunar gástrico. Como que eu noto o início do pregueamento gástrico? São essas pregas que aparecem aqui, olha, no exame de endoscopia. Neste paciente, nesta foto de endoscopia que vocês estão vendo, a junção escamo-colunar, ela coincide com a transição esôfago-gástrica, ou seja, a linha Z, ela coincide com o início do pregueamento característico do estômago. Em nem todos os pacientes isso acontece. Por isso que é importante ter em mente que transição esôfago-gástrica é um conceito, junção escamo-colunar é outro conceito. E os dois conceitos são diferentes do conceito de cárdia, tá? O que vem a ser o cárdia ou a cárdia, a gente vai encontrar das duas maneiras. É essa transição, essa região de transição que comporta, vamos dizer assim, o esôfago distal e a parte proximal do estômago. Para estabelecer limites, a gente considera que a cárdia vai dos 2 centímetros distais do esôfago aos 3 centímetros iniciais do estômago. Toda essa região a gente chama de região cárdica ou de cárdia, tá? São conceitos que vocês devem ter em mente aí, porque algumas vezes a gente vai falar, olha, o que é uma hérnia de hiato? É quando a gente tem uma transição esôfago-gástrica pelo menos 2 centímetros acima do pinçamento diafragmático. O que é uma metaplasia intestinal, né? Como que eu vejo? É quando eu tenho uma junção escamo-colunar acima da transição esôfago-gástrica. Então, eu posso suspeitar que nesse paciente eu tenho uma metaplasia intestinal. Então, são conceitos que vocês devem ter em mente, ok? Em termos de anatomia e fisiologia ainda, a inervação esofágica. O esôfago tem uma inervação intrínseca, composta aí basicamente pelos plexos nervosos submucoso, também conhecido como plexo de Meissner, e o plexo mioentérico, que fica entre as camadas da musculatura própria esofágica, né, a camada circular interna e a longitudinal externa, que a gente chama de plexo de Auerbach. Tá? Esses dois plexos, eles são responsáveis, funcionando em conjunto, vamos dizer assim, de desencadear a onda peristáltica e de conduzir de maneira coordenada essa onda peristáltica através do esôfago. E existe a inervação extrínseca, né? Quer dizer, aqueles nervos que vêm de fora para suprir ou para inervar o esôfago. E basicamente a inervação extrínseca ela vem dos nervos vagos, tá?
direito e esquerdo, que vão a emitir diversos ramos na região cervical e mediastino e vão emitir ramos para a parede esofágica aqui. Então, a inervação, principalmente a inervação autonômica do esôfago, vem do nervo vago. Além disso, diversos plexos nervosos paraesofágicos e esofágicos auxiliam nessa inervação extrínseca. Em termos de vascularização, só para a gente relembrar, a parte cervical do esôfago, a vascularização vem basicamente das artérias tireoides inferiores. Na região torácica, são ramos diretos da aorta torácica, e na parte cervical são ramos, a vascularização oriunda do tronco celíaco ali e das artérias frênicas inferiores, tá? Tronco celíaco através da artéria gástrica esquerda. Então, é a vascularização dessa maneira, a arterial, e a drenagem venosa é algo semelhante. Lembrar que a região cervical, a drenagem venosa, ela vai acontecer para as veias tireoides inferiores, que vão drenar ali para as subclávias, tá, basicamente. Na região torácica, a gente vai ter drenagem para cava, para o sistema ásico, via, né, sistema ásicos e hemiásicos, e na região abdominal, a drenagem venosa, ela se dará através da veia coronária, como é chamada a veia gástrica esquerda, e através dos vasos gástricos curtos para a veia porta, para o sistema venoso portal, basicamente. Mas também alguns ramos podem, como as frênicas aqui, as veias frênicas, podem drenar diretamente para a cava. Então, basicamente isso. Quando a gente fala em esôfago, e lá na frente, daqui a 2 aulas, a gente vai falar de neoplasias, é importante a gente lembrar da drenagem linfática. Ela também vai seguir mais ou menos a drenagem venosa. Então, nós teremos linfonodos na região cervical, muitos linfonodos na região mediastinal e linfonodos do tronco celíaco. Então, neoplasias no esôfago podem dar disseminação linfática, a depender da localização da neoplasia, para qualquer uma dessas regiões de drenagem linfática. E o fato de haver uma rede de drenagem linfática bastante desenvolvida, bastante ampla, favorece, vamos dizer assim, uma disseminação rápida e bastante importante das lesões neoplásicas do esôfago, ok? Vamos então para a parte fisiológica que de fato hoje a gente precisa entender um pouquinho. A principal função do esôfago é a de condução do bolo esofágico e de tudo que é deglutido, né, que é ingerido, da faringe até o estômago. Mas isso não se dá de uma maneira como se fosse um cano que está ali, né, um cano rígido de PVC que simplesmente deixa o alimento passar. Isso se dá através de um movimento coordenado de contrações propulsivas do esôfago. Ou seja, em coordenação com a faringe, primeiro o esôfago proximal contrai e a partir daí contrações sequenciais segmentares vão acontecendo, que é uma onda peristáltica, tá? Lembrando que na parte proximal a inervação é somática, ou seja, eu determino quando eu quero iniciar uma deglutição, tá? Agora, uma vez desencadeado o processo, passa no terço médio e distal para a inervação autonômica. E aí eu perco musculatura lisa, né? Eu perco esse controle, ela vai automaticamente. O estudo do processo de deglutição, ele é muito bem feito através de um exame chamado vídeo-deglutograma. Através desse exame, a gente, utilizando exames de raio-x, né, contínuo, a gente dá um conteúdo radiopaco para o paciente ingerir e filma como se dá a deglutição daquele conteúdo que ele ingeriu. O estudo da motilidade esofágica, da função motora esofágica, se dá através do exame de manometria. E aí pode ser a manometria convencional ou a manometria de alta resolução.
A gente chama de disfagia qualquer dificuldade na deglutição ou qualquer distúrbio no movimento, na onda de deglutição. Pode ser uma disfagia dita de transição, ou disfagia orofaríngea, ou uma disfagia de condução, que é aquela mais distal, que a gente vai ter algumas doenças específicas dela. Na avaliação, sempre conta muito a história clínica e epidemiológica, a gente vai ver por quê, porque a principal doença que acomete o esôfago tem dados epidemiológicos muito significativos. Exames complementares, como o exame contrastado e o videodeglutograma, são importantes. A endoscopia digestiva alta sempre será muito importante no estudo das queixas de deglutição, e a manometria esofágica, a depender das características da disfagia, também será um exame de extrema relevância. Então, a deglutição, só para ilustrar para vocês, ela tem essa fase orofaríngea, né, de transição aqui, em que tem que haver uma excelente coordenação da parte da laringe aqui, com fechamento da epiglote. A epiglote fecha a via aérea para que o bolo alimentar possa ser conduzido pelo esôfago. Pacientes, por exemplo, que sofrem um acidente vascular encefálico, né, um AVC, um derrame, eles muitas vezes perdem essa capacidade de coordenação do fechamento da via aérea durante a deglutição. E o paciente passa a deixar aberto, vamos dizer assim, a via aérea epiglote, não oclui adequadamente. E ele passa a ter micro ou broncoaspiração mesmo de conteúdo alimentar. Muitas vezes o paciente, após um AVC, não pode mais se alimentar por via oral. Ele vai ficar se alimentando ou por uma sonda nasointeral ou por uma gastro ou jejunostomia. Tá? Isso é um exemplo de uma disfagia de transição, né? Essa disfagia orofaríngea que a gente fala. Por outro lado, alguns pacientes, como a gente vai ver na aula de hoje, desenvolvem um comprometimento nessa capacidade de condução do bolo alimentar. Por exemplo, a acalásia, né? E isso é uma disfagia de condução, que a gente chama. O exame para se avaliar a disfagia é o exame de manometria. Como que esse exame é feito? Né? Uma sonda específica, ela é passada pela narina do paciente e locada até o esfíncter inferior do esôfago. Essa sonda ela tem alguns sensores que medem a pressão na luz do esôfago. Um desses sensores, ou o sensor distal, ele é alocado exatamente no esfíncter inferior do esôfago, e a partir daí os outros sensores ficam locados acima dessa região. Quando a gente deglute, né, quando a gente toma, nesse exame é dado água para o paciente tomar. Então, quando ele deglute a água, aumenta a pressão na região proximal, tá vendo? A setinha mostrando aqui mais proximal. Um pouquinho depois, mais abaixo, um pouquinho depois, no tempo aqui, se você traçar uma linha reta, você observa que as ondas, elas acontecem em tempos diferentes, tá? Então, um pouquinho depois vai acontecendo no eletrodo, no manômetro que está localizado abaixo aqui, até que chega no esfíncter inferior do esôfago, que é esse aqui de baixo. E no esfíncter inferior do esôfago, o que precisa acontecer? A pressão do esfíncter, ela não tem que subir, como está aqui, né? O que o esfíncter tem que fazer? Ele tem que relaxar, ele tem que se abrir. Então a pressão dele abre, abaixa, melhor dizendo, ele abre, a pressão abaixa para que o alimento possa passar. Isso é uma manometria normal. Mais para frente a gente vai ver manometrias alteradas, tá? Em que duas coisas podem acontecer. Ou as ondas, o esôfago inteiro se contrai ao mesmo tempo, ou o esfíncter inferior do esôfago ele não relaxa, tá? Isso daqui é exemplo de uma manometria de alta resolução. É um exame semelhante àquele anterior, porém muito mais detalhado, ele é muito mais minucioso.
É um exame que, em vez de 8 eletrodos, como tem a manometria, 8 manômetrozinhos na sonda, como tem a manometria convencional, ele tem, salvo engano, 36. Então, ele tem uma capacidade muito maior de detectar pequenas alterações esofágicas. Além disso, o sistema, o software, ele converte aquela curva normal da manometria em uma curva baseada em um gráfico baseado em cores, onde a cor, os tons de vermelho representam a pressão mais elevada e a pressão, a cor verde representa, o azul e verde representam as cores, a pressão mais baixa. Então, observem aqui, ó, no momento da deglutição, está vendo aqui em cima, ó, deglutição 9, você tem um aumento da pressão no esôfago proximal, e observem que isso não acontece em uma linha reta, tá? Isso acontece em uma linha levemente inclinada aqui, porque é a condução ao longo do esôfago proximal, esôfago médio e esôfago distal. Então, a onda vermelha ela vem sendo conduzida e, ao mesmo tempo, se vocês observarem aqui embaixo, isso representa o esfíncter inferior do esôfago, a cor está verde, tá? Em alguns lugares levemente amarelo. Por quê? Porque há um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Tá? Passou o alimento por ele, ó, terminou a onda de deglutição, a cor do esfíncter vai para vermelho, quer dizer, ele aumenta a pressão novamente para que possa manter fechada ali essa região e evitar o refluxo do conteúdo. Então, isso é um exame de manometria, tá? Falando das doenças esofágicas propriamente ditas, né? A primeira que a gente vai falar hoje é a calásia. A calásia é um distúrbio motor primário do esôfago, caracterizado aí por um comprometimento da musculatura lisa esofágica, tá? E esse comprometimento leva a duas consequências. Uma é a perda dessa coordenação da deglutição. Então, as contrações esofágicas, elas deixam de acontecer de maneira assincrônica. Elas acontecem de uma maneira sincrônica na acalase, ou seja, todo o esôfago se contrai de uma única vez, tá? Ao mesmo tempo e não de maneira propulsiva. E, além disso, há uma perda da capacidade de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Isso pode acontecer por dois motivos. Um é o que a gente chama de idiopático, quer dizer, a gente não sabe a causa exatamente, e a outra causa é a infecção pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença do barbeiro, né, que o vetor é esse inseto aqui. O causador é o Trypanosoma, né, mas o vetor é o barbeiro. Lembrar que a América do Sul inteira ela é uma área endêmica da doença do barbeiro, aí, da doença de Chagas, tá? Que a gente chama. Características de cada uma. A calásia idiopática, ela tem uma incidência aí, no mundo de mais ou menos meio a um caso por 100 mil adultos, uma prevalência em torno de 10 casos por 100 mil e uma distribuição global que não difere muito de um local para outro. A real prevalência no Brasil de calásia idiopática ela é desconhecida, vamos dizer assim, nossas estatísticas não são muito fiéis, muito confiáveis. O diagnóstico geralmente vai se dar entre 30 e 40 anos de idade e tem uma distribuição semelhante entre ambos os sexos. Já a calásia associada à doença de Chagas, né, a doença do barbeiro, que recebe esse nome em virtude do médico sanitarista brasileiro, né, Carlos Chagas, que foi quem descreveu adequadamente e de maneira muito minuciosa todo o ciclo evolutivo da doença. Ela é endêmica em toda a América Latina aqui, principalmente América do Sul. No Brasil, estima-se que tem 8 milhões de pessoas aí cronicamente infectadas. Tem um declínio no Brasil em termos de incidência,
principalmente devido à urbanização daquelas áreas tradicionalmente endêmicas, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso em parasitologia, mas como que se dá, né, a transmissão da doença de Chagas? Basicamente aquelas pessoas que moram em zona rural, de áreas endêmicas ali, ou em habitações que a gente chama de casas de pau a pique, ou com aquele telhado de telha com muitas frestas, porque ali nessas frestas o vetor, né, que é o barbeiro, o inseto barbeiro, ele fica alojado, escondido durante o dia, e à noite, com as pessoas dormindo, ele acaba saindo e picando as pessoas e transmitindo o Trypanosoma cruzi, então, que é o causador da doença em si. Por isso que, com a urbanização e com a melhora nas condições de urbanização dessas áreas endêmicas, a incidência tem diminuído, a prevalência ainda bastante elevada. Geralmente o diagnóstico se dá após os 40 anos de idade e é mais comum no sexo masculino, exatamente porque nas regiões endêmicas era muito comum que o homem fosse para as regiões de mata, de floresta, para trabalhar, e depois no fim de semana ou uma vez por mês ele retornava então para a cidade, né? Ele ia para trabalhar. Isso fazia com que a incidência fosse um pouco maior no sexo masculino. Em termos de fisiopatologia, então, o que acontece? No corpo esofágico, o Trypanosoma cruzi, ou na causa idiopática, a gente não sabe exatamente o motivo, há um comprometimento, uma destruição do plexo mioentérico, aquele plexo de Auerbach, levando a um processo de denervação do esôfago. Com isso, se perde aquela capacidade de mecanismo propulsivo da deglutição. A onda de contração ela acontece, só que ela acontece em vários locais do esôfago ao mesmo tempo. Então são contrações sincrônicas que a gente chama. E as contrações do esôfago sendo sincrônicas, elas são ditas aperistálticas, ou seja, elas não são capazes de levar a uma onda peristáltica adequada. No esfíncter inferior do esôfago, o que acontece é a perda do mecanismo inibitório do esfíncter inferior do esôfago. Como que funciona o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago? Há uma liberação mediada pelo sistema nervoso autônomo de óxido nítrico nas células ali na musculatura, levando a um relaxamento dessas fibras musculares, tá? Perde-se esse mecanismo inibitório ali de relaxamento. Mas, por outro lado, mantém-se preservado a via excitatória, o que mantém contraído o esfíncter inferior do esôfago, que é por uma via colinérgica. Então, o tônus basal, ele permanece normal na maioria dos pacientes com doença de Chagas, do esfíncter inferior do esôfago. Poucos pacientes, na verdade menos de 5%, podem ter inclusive um esfíncter hipertônico, com uma pressão acima do normal. Mas lembrem-se disso, na acalásia o problema não é hipertonia do esfíncter inferior do esôfago, ele é normotônico, ou seja, a pressão é normal. O que ele apresenta é uma incapacidade de relaxamento. Nos exames de imagem, nos exames de manometria, uma aperistalse do corpo esofágico associada a uma ausência de relaxamento ou um relaxamento incompleto do esfíncter inferior do esôfago é visto na acalásia. Com o tempo, essa incapacidade de conduzir adequadamente o bolo alimentar vai fazendo com que haja uma estase alimentar. Isso leva a uma dilatação crônica do esôfago, que a gente chama de megaesôfago. Tá? Só um minuto. Quadro clínico, né? Então, o que acontece com o paciente que tem acalásia? Ele apresenta um quadro de disfagia, que é uma disfagia que a gente já viu de condução, né?
Uma disfagia progressiva, que é o sintoma mais comum, ocorrendo em 95% a 100% dos pacientes. Essa disfagia ela é inicialmente para sólidos, depois passa para pastoso, depois passa para líquidos, conforme o agravamento do quadro motor esofágico. É comum que o paciente, no começo, ele não note muito. Então, o que ele passa a fazer? Quando está com disfagia para sólidos, ele começa a tomar líquido durante a refeição. Isso é uma característica que, às vezes, ele conta e chama a atenção de um médico mais atento ali para um diagnóstico mais precoce, vamos dizer assim, da doença. Queimação, pirose, né? 30% a 40%. Isso daqui, associado a uma regurgitação de conteúdo não digerido, faz com que muitos médicos interpretem de maneira equivocada o sintoma do paciente. Às vezes ele tem queimação, fala, olha, eu tenho um pouco de queimação, volta um pouco de líquido, um pouco de alimento até a boca, e as pessoas interpretam isso como sendo sintomas de doença do refluxo gastroesofágico, quando não é verdade, tá? Ela acontece pela fermentação, a pirose nesse caso, de conteúdo não digerido na luz do esôfago. E essa interpretação equivocada desses sintomas levam a um retardo no diagnóstico em parte dos pacientes, tá? A perda de peso, o paciente passa a ter uma dificuldade de alimentação, então é comum que ele perca bastante peso. Pacientes com megaesôfago já mais avançado, via de regra, são pacientes desnutridos, às vezes até caquéticos, tá? Com perda muscular significativa ao longo dos últimos meses. Dor torácica, né, pela estase, pela presença de conteúdo ali. Cialorreia, pela dificuldade de deglutição, constipação, importante, a fibra que ele consome fica parada no esôfago, então o bolo fecal do paciente passa a ser com menor teor de fibra e o paciente passa a ficar constipado. Com o tempo ele muda a dieta, ele passa a tomar líquido, né? Não passa a consumir fibra mais. Então isso faz com que haja constipação ainda maior. Para o diagnóstico, a gente leva em consideração essas características clínicas e abre mão de exames complementares. Um exame fundamental para o estudo da disfagia em qualquer paciente é o chamado exame contrastado do esôfago, estômago e duodeno, tá? Também conhecido pela sigla EED, né? De esôfago, estômago e duodeno, ou seriografia esofágica. Como que é feito esse exame? Você dá um contraste para o paciente tomar, um material radiopaco, e faz imagens de radiografia da região torácica e tóraco-abdominal, transição tóraco-abdominal do paciente. Você vai observar que nos pacientes portadores de acalásia há um retardo na passagem do contraste para o estômago e muitas vezes já um grau de dilatação esofágica. A endoscopia digestiva alta é um exame importantíssimo, principalmente para se fazer diagnóstico diferencial com neoplasias, por exemplo, com pacientes que tenham tumores esofágicos ou outras causas de estenose, de disfagia. A manometria esofágica, que para avaliação da acalásia é um exame primordial. Ele permite a mensuração, a graduação da função contrátil do esôfago, do corpo esofágico e do esfíncter inferior do esôfago, de forma que me dá, de fato, um diagnóstico do quadro de acalásia. Quando a gente tem uma pressão de corpo esofágico menor do que 15 milímetros, a maioria dos autores já considera que há um comprometimento funcional extremo do esôfago, compatível com o que a gente chama de megaesôfago avançado, tá? A manometria também é um excelente exame para você avaliar a resposta ao tratamento. Depois a gente vai ver lá na frente como é feito o tratamento, mas para se avaliar a resposta, a manometria normalmente é o exame utilizado. E, conforme a gente já disse, existe a manometria convencional e existe a de alta resolução.
Feito o diagnóstico, feitos os exames complementares, a gente deve ir para a definição da etiologia. A etiologia é basicamente definir se é por doença de Chagas, se é por Trypanosoma cruzi, né, ou não. Então, os exames que são feitos são basicamente o teste de fixação do complemento, né, que a gente chama de teste Machado-Guerreiro, que tem uma sensibilidade mais ou menos 90%. Para os pacientes que ele dá negativo e que a gente suspeita que seja por doença de Chagas, porque o paciente é de uma área endêmica ou algo assim, a gente vai para outros exames, como ELISA, imunofluorescência para Chagas, teste da hemaglutinação indireta. Quando todos esses testes dão negativos, a gente assume, então, que a acalásia desse paciente ela é idiopática. Então, o diagnóstico de acalásia idiopática ela é pela exclusão do diagnóstico de doença de Chagas. Como que é feito esse diagnóstico manométrico da acalásia? Esse é aquele gráfico de uma manometria normal que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Observem que o corpo esofágico, a deglutição ela é propulsiva, ela é assincrônica ao longo dos segmentos diferentes do esôfago. Ao mesmo tempo que ela acontece, há uma menor pressão no esfíncter inferior do esôfago, tá? Que é o relaxamento. Passou a onda de deglutição, passou o alimento, a pressão no esfíncter inferior do esôfago, ela aumenta novamente, tá? Como que se dá na acalásia? É esse gráfico aqui, tá vendo? Então a gente vai ter aqui, ó, isso é uma deglutição normal, tá vendo como a linha azul mostra que ela é assincrônica? Os picos de pressão nos diferentes segmentos do esôfago se dão em momentos diferentes. Aqui embaixo o tempo em segundos, tá vendo? Ao mesmo tempo que há, ao se iniciar a deglutição no esôfago proximal, já um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. A pressão chega próximo de zero, tá vendo? Por outro lado, aqui, quando eu tenho uma acalásia, todas as ondas de deglutição, olhem a linha rosa aqui, rosa ou roxa, alguma coisa assim, mostrando. Elas acontecem, o pico de pressão acontece ao mesmo tempo nos diferentes segmentos do esôfago. Ao mesmo tempo que a deglutição ela é sincrônica, né, as ondas são sincrônicas, ou seja, aperistálticas, o esfíncter inferior do esôfago, ele até esboça um relaxamento, mas a pressão residual dele é extremamente elevada, de forma que ele não se relaxa completamente. Por definição, quando há uma pressão residual do esfíncter inferior do esôfago superior a 8 milímetros, a gente considera que essa pressão, esse esfíncter, ele teve um relaxamento incompleto. Então, relaxamento incompleto é igual pressão residual superior a 8 milímetros. Na acalásia, eu vou ter ondas de contração simultâneas, né? Ou seja, aperistálticas associadas a um relaxamento incompleto ou ausente do esfíncter inferior do esôfago. Tá? É isso que acontece na acalásia, é assim que é feito um diagnóstico. Se eu tiver uma onda dessa no exame de manometria do paciente, fecha como acalásia? Não. Eu preciso que 100% das ondas de deglutição sejam sincrônicas, sejam aperistálticas. Todas elas têm que ter a mesma característica. Tá? Se tiver menos que 30%, a gente considera como sendo normal. Quando a gente tem entre 30% e 90%, pode ser tanto por um espasmo esofagiano difuso, quanto por uma motilidade esofágica ineficaz, que são outras doenças motoras do esôfago. O que vem a ser o megaesôfago? É uma fase evolutiva da acalásia, vamos dizer assim. Ele tem uma característica progressiva e acontece em virtude da dilatação esofágica devido à dificuldade na deglutição. O diagnóstico geralmente se dá pelo exame contrastado, né, o melhor exame, que permite inclusive que você possa mensurar o grau de dilatação esofágica. No exame contrastado a gente vai ver
a dificuldade de progressão do contraste do esôfago para o estômago, gerando esse afilamento no esôfago distal, que a gente chama na região do esfíncter ali, de afilamento em bico de pássaro ou em ponta de lápis. Vocês vão ver esses termos em alguns textos que vocês forem ler. Tá? A endoscopia digestiva alta ela é fundamental para descartar que não haja doenças malignas associadas aí. Tumores, por exemplo, na região cárdiaca, que possam estar ocasionando essa dilatação a montante. Existem duas classificações bastante utilizadas, a de Rezende, que aqui na aula eu não vou me prender muito a ela, e uma classificação que é a de Ferreira Santos, que eu acho mais prática, mais fácil de ser utilizada, porque ela gradua baseada no diâmetro. Tá? Então, o que é um megaesôfago grau 1? É quando eu tenho o diâmetro do esôfago menor do que 4 centímetros, associado aí naturalmente a uma incoordenação das ondas de deglutição, que a gente chama de ondas terciárias, quando o esôfago está se contraindo em vários locais ao mesmo tempo. Grau 2, diâmetro de 4 a 7 centímetros, visto ao exame de EED, né? Grau 3, diâmetro maior que 7 centímetros, porém com uma manutenção do eixo esofágico. A gente vai ver a imagem ali, o eixo do esôfago ele se mantém retilíneo. E o grau 4 é quando o diâmetro é maior do que 7, mas já tem uma tortuosidade excessiva do esôfago, com uma perda do eixo de manutenção ali do esôfago, quadro conhecido como dólico megaesôfago. É isso daqui. Tá? Então, o grau 1, o diâmetro é praticamente normal, mas há um retardo, uma dificuldade na passagem do contraste para o estômago, associado a contrações simultâneas. Está vendo? O esôfago tem estreitamentos aqui simultâneos, que a gente chama de ondas terciárias. O grau 2 é quando eu já tenho uma dilatação entre 4 e 7 centímetros. O grau 3, né, vai ser maior que 7 centímetros, mas o esôfago ainda está reto, tá vendo? Ele mantém o eixo. Grau 4, eu já tenho uma tortuosidade, o esôfago meio que se deita em cima do diafragma, né? Vamos dizer assim, na parte distal ali. Então já é um dólico megaesôfago. É assim que a gente vê e gradua o megaesôfago. Para tratamento da acalase do megaesôfago, a gente pode utilizar medicamentos por via oral, basicamente aqueles que reduzem a pressão no esfíncter inferior do esôfago, que tem um efeito não muito bom, por exemplo, os nitratos, antagonistas do canal de cálcio, o próprio sildenafil, mas eles todos têm muitos efeitos adversos, porque ao relaxar a musculatura do esfíncter inferior, eles também promovem vasodilatação sistêmica, então podem dar cefaleia, hipotensão e outras queixas, tá? Existem os medicamentos injetáveis, aí basicamente a toxina botulínica, né? A Botox mesmo, que se usa lá no quadrante inferior, lá no esfíncter inferior do esôfago, uma injeção de 20 a 25 unidades em cada quadrante para promover um relaxamento desse esfíncter. Assim como quem faz o Botox lá no rosto, né, no pezinho de galinha e tudo, tem que repor, fazer uma aplicação a cada 6 ou 8 meses, aqui também, né, o efeito vai durar mais ou menos 6 meses. O problema é que quando você faz, o esfíncter fica relaxado, e ao ficar relaxado, um dos sintomas muito comuns é a presença de doença do refluxo gastroesofágico. Outro problema do Botox é que tem um tempo limitado de ação. Então, são algumas limitações desse tipo de tratamento. Um outro tratamento endoscópico que a gente pode ter é a dilatação pneumática. Você vai lá e, com um balão pneumático, você rompe as fibras, né, dilata, rompe as fibras do esfíncter inferior do esôfago. Tem uma resposta adequada para o megaesôfago grau 1 e 2. Nos primeiros 6 meses o resultado é bastante bom em termos de controle da disfagia,
mas com o tempo a efetividade acaba reduzindo, tá? Então cai bastante aí. E um quarto dos pacientes acabam precisando de novas dilatações com o tempo. 5% deles vão necessitar de uma outra modalidade de tratamento em um período mais curto de tempo. E tem complicações, como sangramento, né? Às vezes você pesa a mão na dilatação, acaba lacerando a mucosa e até mesmo promovendo perfuração do esôfago. Então tem as complicações também. Existe um outro tratamento endoscópico, que a gente chama pela sigla de POEM, que é Peroral Endoscope Myotomy, ou Myotomy, né? Que é uma técnica relativamente nova, poucos serviços ainda fazem, dispõem de tecnologia e expertise para realizar esse tipo de tratamento. Nessa técnica, por endoscopia, a gente vai até a parte transição média para distal do esôfago, abre a mucosa, entra no espaço submucoso, faz uma dissecção e chega até a região do esfíncter inferior do esôfago. Lá a gente secciona as fibras circulares do esfíncter inferior do esôfago, tá? E aí você tira o aparelho e fecha aquele espaçozinho com endoscopia, com clips, aquele espaço por onde você entrou para fazer a dissecção. Com isso, você secciona as fibras circulares do músculo esfíncter inferior do esôfago e trata melhora a disfagia do paciente. É uma técnica que aparentemente tem bons resultados. O problema é que você, mais uma vez, destrói, vamos dizer assim, o esfíncter inferior do esôfago, e isso, a longo prazo, pode ter o refluxo gastroesofágico patológico como um problema importante. Então, é uma técnica que por ser relativamente nova, ainda requer a longo prazo como será o resultado. Tratamento cirúrgico é o tratamento mais tradicional, o tratamento mais convencional que existe aí para a calase, com excelentes resultados. Basicamente, para a calase de grau 1 a grau 3, a esôfago-miotomia, que a gente chama de cirurgia de Heller-Pinotti, ela é uma cirurgia extremamente efetiva. Então, o que a gente faz nessa cirurgia? Depois de ter feito uma dissecção adequada, a gente faz uma miotomia do esfíncter inferior do esôfago, que vai do esôfago distal, 5, 6 centímetros do esôfago distal, até a parte proximal do estômago, né? Então, com certeza o esfíncter foi seccionado, você divulsiona a camada longitudinal e secciona a camada circular da musculatura do esfíncter inferior. Os resultados são melhores que a dilatação a longo prazo, principalmente porque a gente faz, além da miotomia, uma válvula, uma funduplicatura parcial, para que haja uma redução no refluxo gastroesofágico que esse paciente poderia ter pela deficiência do esfíncter inferior do esôfago. É uma via excelente, uma opção excelente de tratamento para o megaesôfago graus 1 a 3, tá? Para o megaesôfago grau 4, para o megaesôfago avançado, a gente tem duas, basicamente, opções de tratamento. Uma delas é a cirurgia chamada cirurgia de Serra Dória, em que a gente faz como se fosse uma anastomose entre o esôfago distal e o fundo gástrico, tá vendo? A gente faz uma ampliação, secciona por dentro e faz uma junção do esôfago distal com a parte do fundo gástrico. Com isso, você permite a passagem do alimento com uma facilidade maior. Associado a isso, você faz uma gastrectomia parcial com reconstrução em Y de Roux, que é o termo para isso daqui, a gente vai estudar mais para frente, para essa forma de reconstrução, para que se evite o refluxo gastroesofágico que esse paciente poderia ter. Tá? Ela é uma cirurgia que pode ser utilizada, mas atualmente é pouco utilizada, porque com o tempo ela também apresenta alguns problemas.
O principal é algum grau de refluxo residual e uma disfagia importante por perda de função completa do esôfago, tá? O megaesôfago avançado que a gente chama. Observem que todas as cirurgias que a gente comentou até agora e todos os tratamentos, medicamentoso, endoscópico e cirúrgico, o foco do tratamento está no esfíncter inferior do esôfago. Em nenhum deles a gente se preocupou com o tratamento do corpo esofágico, basicamente porque não há o que fazer. Tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a disfagia? Reduzir a dificuldade que o alimento pode encontrar para passar do esôfago para o estômago. Como que a gente faz isso? Abrindo o esfíncter inferior do esôfago. A melhora da contratilidade esofágica, com o que se conhece até o momento, ela não é possível, vamos dizer assim, não é factível. Então, por isso que a gente acaba tendo que trabalhar só com o esfíncter inferior do esôfago. Quando eu tenho uma falência completa do corpo esofágico, ou seja, quando eu tenho, por exemplo, um megaesôfago avançado com uma pressão de corpo menor que 15 milímetros de mercúrio, aí eu indico a esofagectomia, a remoção do esôfago. Tá? Nessa cirurgia, a gente remove, a imagem aqui está mostrando câncer, né? Mas para o megaesôfago é a mesma coisa, a gente remove o esôfago, segmento torácico dele, e leva o estômago lá na região cervical para fazer uma anastomose. Com isso, a gente melhora o funcionamento, a deglutição do paciente. Tá? Então, basicamente, megaesôfago e acalásia, é isso que a gente faz. Essa cirurgia aqui, a esofagectomia, é uma cirurgia de grande porte, tem um índice considerável de complicações, principais são fístulas, estenoses, tá? Da anastomose, e por refluxo gastroesofágico, depois de alguns anos, o paciente pode ter metaplasia intestinal no coto esofágico proximal. Tá? O tubo gástrico é a forma preferível de reconstrução, mas eventualmente a gente pode levar, por exemplo, o cólon para reconstruir o segmento removido do esôfago. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho das lesões corrosivas do esôfago. Tá? A maioria dessas lesões elas são por causa acidental, tá? Mas grande parte também pode ser por causa intencional, através da injeção de substâncias cáusticas, eventualmente de alguns medicamentos, ou alguns produtos como soluções de bateria, que são ácidas, né? Ou mesmo pilhas, tá? Essas pilhas, baterias portáteis aí que a gente tem. Em crianças, a maioria das vezes que acontece injeção de substâncias corrosivas, isso se dá de maneira acidental. É aquele pai e mãe que guarda soda cáustica ou algum tipo de ácido dentro de uma lata de um PET, né, daquele de refrigerante, por exemplo, e a criança vai lá, acha que é refrigerante, coloca num copo e toma de maneira acidental, ou algo parecido. Nos adultos, a maioria dos casos é intencional, por ideação suicida, né? Pessoa que por algum motivo, depressão ou uma desilusão qualquer, acaba em um momento ali de desespero, consumindo quantidades grandes dessas substâncias com o intuito de autoextermínio, ok? Podem ser por bases fortes, né, como por exemplo a soda cáustica, uma base forte, alguns detergentes, a base de amônia também, ou por ácidos fortes, como soluções de bateria. Existe um ácido chamado ácido muriático, muito utilizado para construção civil, para limpar, para fazer limpeza de áreas de concreto ali, de prédios, essas coisas, que pode também servir como substância para esse tipo de acidente. Os ácidos fortes eles são menos comuns do que as bases, tá? Geralmente os acidentes são menos graves e acontecem lesões mais superficiais. Por que são menos graves? Por dois motivos, basicamente. Eles são muito ruins de se tomar, então são pouco palatáveis, assim, não que as bases fortes sejam gostosas, mas realmente é quase que intomável um ácido forte, e
O mecanismo de lesão que o ácido promove, ele é o que a gente chama de necrose por coagulação. Vocês devem ter visto isso também lá na patologia. O que é a necrose por coagulação? É aquela substância que provoca a necrose e vai formando uma crosta na sequência. E essa crosta impede, vamos dizer assim, ou limita o aprofundamento da lesão. Então, acaba sendo um mecanismo que auxilia para que as lesões sejam menos graves. Tá? Pode lesar desde o esôfago até o estômago e duodeno, através da ingestão desses ácidos. As bases fortes, os acidentes são mais comuns, geralmente são lesões de maior gravidade, são mais profundas, principalmente pelo mecanismo de necrose que elas causam, que é o que a gente chama de necrose de liquefação. O nome já está dizendo, né? Então é aquela necrose em que o conteúdo vai sendo amolecido, liquefeito, e isso permite um aprofundamento maior da área de necrose. Também pode acometer desde o esôfago até o duodeno. Para essas lesões corrosivas, cáusticas do esôfago por injeção de substância, a gente tem uma classificação chamada classificação de Zarger, tá? Que é feita baseado no resultado da endoscopia digestiva que o paciente faz, em que a gente tem de grau 1 a grau 3, sendo que o grau 1 é quando eu tenho só edema e o eritema da mucosa, né? Ou seja, não tem áreas de lesão de continuidade da mucosa. Grau 2 é quando eu tenho lesões de continuidade e grau 3 é quando eu tenho necrose. O grau 2 a gente divide em grau 2A e grau 2B. O que é o 2A? É quando eu tenho erosões, um eritema severo, tenho esse dado inflamatório, mas eu não tenho úlcera profunda. Se eu tenho úlceras, eu tenho um grau 2B. Agora, se eu tiver necrose visualizada no exame, aí eu já teria um grau 3. Quando a necrose é extensa, é um 3B. Quando é menos extensa, é um grau 3A. Então, é assim que a gente faz essa classificação. Em termos de complicações, existem aquelas complicações que são imediatas, né, que acontecem já desde o momento da ingestão. O edema de laringe é um problema bastante importante, que pode levar a uma insuficiência respiratória, traqueobronquite, pneumonite por aspiração do conteúdo, hemorragia digestiva, perfuração esofágica já na fase aguda, fístulas com a via aérea e mediastinite. Tá? E tardiamente, para aquele paciente que não teve essas complicações, a depender do grau de lesão que o paciente teve, ele pode apresentar a estenose do esôfago por causa do desenvolvimento de áreas de fibrose, tá? Que vai ser mais intensa quanto maior a gravidade da lesão inicial. E vão ocorrer ali naqueles pacientes que têm necrose, tardiamente 40% a 70% terão algum grau de estenose. O processo de cicatrização leva a uma fibrose e retração do esôfago, que pode levar até a um mecanismo de encurtamento do esôfago, e tardiamente as lesões cáusticas do esôfago representam um fator de risco para a ocorrência de câncer de esôfago. Tratamento. Inicialmente, a gente vai ter ali um tratamento clínico. É importante que o médico que presta assistência a esse paciente lá no atendimento inicial, ele tenha em mente que a lesão já aconteceu. Então, não há o que se fazer para reduzir a lesão. O que ele precisa dar? Um suporte clínico, um conforto e tentar evitar, prevenir, né, complicações ou fazer o diagnóstico precoce de complicações. Tá? Então, você vai fazer analgesia, proteção da via aérea. Às vezes o paciente chega, você percebe que é uma lesão mais importante, então já promova uma intubação orotraqueal desse paciente, proteja a via aérea, porque depois de algumas horas pode ser que haja um edema significativo da região da faringe, esse paciente entre em insuficiência respiratória e você não consegue mais intubar, porque está tudo edemaciado, cheio de lesão, sangrando, tá? E aí você
às vezes pode ter uma complicação maior do paciente. Realizar uma endoscopia digestiva, idealmente entre 12 e 24 horas a partir do momento do acidente, tá? Para que serve a endoscopia digestiva? Para diagnóstico da extensão da lesão, que a gente chama de estadiamento, tá? Não se utiliza carvão ativado, por exemplo, né, que é uma substância que às vezes a gente utiliza para pacientes que têm alguma intoxicação exógena, né, tomou um monte de comprimido antidepressivo ou alguma outra substância, então a gente usa o carvão ativado, né, que meio que retém esses medicamentos na luz intestinal, evitando a sua absorção. Para substâncias corrosivas, não façam isso, porque você vai retardar o efeito dela e ela vai sair lesando todo o intestino e não só o esôfago e o estômago, tá? Não tente neutralizar, né? Ele consumiu base, vamos dar ácido, né? Aí neutraliza o efeito e fica tudo bem. Lembrem-se que qualquer reação química, na verdade qualquer não, a maioria das reações químicas, elas liberam calor, tá? E ao liberar calor, se você está dando um ácido em cima de uma base que tinha ali, essa energia, esse calor liberado piora ainda mais as lesões que você já tinha previamente. Não induza náusea, vômito, nada disso no paciente, porque vai passar novamente conteúdo pelo esôfago, vai piorar ainda mais as lesões que ele já tinha. Além disso, o próprio esforço emético, né, pode precipitar uma ruptura esofágica, por exemplo, daquele esôfago que está inflamado ali pelas lesões. Uso de corticoide, extremamente controverso, né? Para que se usaria corticoide nessas lesões? Para reduzir o processo inflamatório e, com isso, reduzir a chance de estenose, por exemplo, tardia. O que se vê na prática é que alguns estudos mostram benefício, outros não. E alguns autores ainda sugerem que o uso do corticoide pode levar a uma imunossupressão, né, que é um efeito colateral do corticoide, e essa imunossupressão favorecer a complicações infecciosas, como, por exemplo, a mediastinite. Então, é extremamente controverso. Alguns autores recomendam que usem, outros autores recomendam que não se utilize o corticoide nos pacientes com lesões corrosivas do esôfago. O tratamento endoscópico ou cirúrgico, ele vai ser basicamente para o tratamento de complicações agudas, né, como perfurações, por exemplo, fístulas, ou complicações tardias, como estenoses e neoplasias, tá? Então, é importante ter em mente. Como que fica o manejo, então, para aquele paciente, o manejo inicial, para aquele paciente que tem lesão cáustica do trato digestivo superior, faça um atendimento completo inicial, proporcione um conforto, se precisar proteção de via aérea para esse paciente, buscando a estabilização e a endoscopia. Aqui o autor coloca até 48 horas, se possível até 24 horas. Acima de 48 horas já tem um risco bastante elevado de você realizar a endoscopia e, pela friabilidade do tecido inflamado, você causar uma ruptura, uma perfuração do esôfago. Então você deve levar isso em consideração. Por isso que em até 24 horas, no máximo até 48 horas, você deve fazer essa endoscopia. Tem lesão de primeiro grau? Só observa, tá? Eventualmente, se o paciente está muito sintomático, passa uma sondinha nasoenteral para ele se alimentar. Tem lesão de segundo grau, ou seja, tem erosões ou úlceras, talvez esse paciente precise de nutrição parenteral. Dependendo do caso, se são úlceras, erosões muito pontuais, você pode até passar uma sonda nasoenteral também. E esse paciente já precisa de uma endoscopia de controle depois de uma semana, mais ou menos, para ver como ficou a evolução dessas lesões. Só lembrando que fazer a endoscopia sempre, no máximo, ele coloca aqui até 48 horas, mas sempre depois de 12 horas do acontecido. Antes disso, você não terá
tempo hábil para que se estabilizem as lesões esofágicas. E não adianta ter pressa para fazer endoscopia se a endoscopia não será terapêutica, tá? Você tem que fazer no intervalo de tempo adequado. Depois aqui, se a gente tiver lesão de terceiro grau, ou seja, necrose, alguns serviços recomendam, se a necrose for extensa, ou seja, se for um 3B de Zarga, que você faça uma esofagectomia precoce nesse paciente, porque ele vai evoluir para lesões severas, tardias, com um processo inflamatório periesofágico intenso, que vai dificultar muito o tratamento tardio desse paciente. Tá? Se você não fizer o tratamento cirúrgico imediato, se não ressecar o esôfago, você deve fazer endoscopias seriadas para ir acompanhando, se necessário, fazendo dilatações do esôfago. São quadros extremamente chatos, difíceis de tratar, com muitas complicações a longo prazo isso daqui, tá? E tardiamente, se o paciente tem um bom estado nutricional, se alimenta bem, você pode ir acompanhando esse paciente para ver se ele desenvolve ali neoplasias, alguma coisa assim. Se não, se ele tem disfagia, você pode e deve fazer a ressecção esofágica ou simplesmente uma transposição de cólon para que ele tenha uma via alimentar adequada. Ok? Se não houver comprometimento gástrico, pode utilizar o estômago para fazer um tubo gástrico também. Mas o mais comum é que para o paciente que teve lesão grave do esôfago, haja também lesão importante do estômago desses pacientes, tá? Mudando um pouquinho de assunto, anéis e membranas esofágicas, né? O que são? São estruturas que tendem a reduzir a luz esofágica, diminuindo ou interrompendo o fluxo do alimento através do esôfago. Anéis são estruturas que acontecem geralmente lá na transição esôfago-gástrica, que têm como característica ser recobertos da parte proximal por epitélio escamoso, que é o esofágico, né? E distal por epitélio colunar, tá? Que seria o epitélio gástrico. Membranas, elas acontecem ao longo de todo o esôfago e são recobertas apenas por epitélio escamoso, tanto na parte proximal quanto distal. As membranas mais comuns são as que a gente chama de membranas cervicais, são membranas delgadas, que acontecem imediatamente abaixo da cartilagem cricoide, presente em mais ou menos 15% dos pacientes com disfagia alta, disfagia proximal, mais comum no sexo feminino, e quando associada à anemia ferropriva e disfagia, quer dizer, essa membrana é sintomática e tem anemia associada, é um quadro que a gente conhece por síndrome de Plummer-Vinson ou síndrome de Patterson-Kelly, tá? É a mesma coisa. O que é? É anemia ferropriva mais disfagia associada a membranas cervicais. Diagnóstico é feito através do exame contrastado ou da endoscopia, e o tratamento normalmente se dá por endoscopia através da ruptura, né, da dilatação e ruptura dessas membranas. Importante lembrar que elas podem ter uma associação com carcinoma espinocelular do esôfago, com câncer de esôfago, né, esse tipo, carcinoma espinocelular. Então, o paciente precisa de um acompanhamento a longo prazo. É assim que nós vemos, no exame contrastado, um pouco abaixo da faringe, você tem ali uma área delgada que promove um estreitamento da luz do esôfago. Quando você faz a endoscopia, é isso daqui que você vê, uma membrana delgada. Às vezes a própria passagem do aparelho já rompe essa membrana, se não romper, você faz uma dilatação pneumática e facilmente ela se rompe. Anéis esofágicos, né, inferiores, eles são conhecidos popularmente aí como anéis de Chatsky. Na parte proximal eles têm um epitélio escamoso, na parte distal um epitélio colunar. Acontece, a gente flagra, né, esses anéis em até quase 15% dos exames contrastados do esôfago, tem uma relação direta com doença do refluxo gastroesofágico, e os sintomas, se eles terão ou não sintomas, vai depender basicamente da luz.
Quando tem uma luz maior que 20 milímetros, geralmente são assintomáticos. Uma luz menor que 13 milímetros já causa sintomas, e aí, a depender da redução, do grau de redução luminal, o sintoma será mais ou menos grave. O sintoma inicial mais comum é a disfagia para alimentos sólidos. É assim que a gente vê, então, olha, um EED, a parte distal, a gente já está vendo aqui uma redução luminal, e quando eu vou lá para o exame de endoscopia, é isso daqui que eu vejo. Esse daqui claramente tem mais que 20 milímetros, certamente não causa disfagia para esse paciente. Tá? Então, anel de Schatzky. Quando causa disfagia, a gente pode fazer o tratamento através da própria dilatação dessa região do esôfago. Outra patologia, que já para a gente ir caminhando para o fim, né, o último grupo de doenças que a gente vai ver hoje, é a dos divertículos esofágicos. Aqui vamos só entrar num assunto, fazer um adendo, vamos dizer assim, o que são divertículos, né, em qualquer parte do tubo digestivo, são dilatações saculares, né, que acontecem e que podem ser ditos divertículos verdadeiros ou o que a gente chama de divertículo falso ou pseudodivertículo, né? O que é um divertículo verdadeiro? É quando todas as camadas do órgão que compõem o divertículo também compõem a parede do divertículo, tá? Por exemplo, o divertículo de Meckel, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é o divertículo ileal. Por outro lado, a gente pode ter o divertículo falso, ou pseudodivertículo, que são aqueles formados pela protusão da submucosa e da mucosa através da muscular própria do órgão. Por exemplo, os divertículos colônicos, tá? Que acontecem no intestino. Então, ó, isso daqui é um exemplo de um divertículo de Meckel, é um tipo de divertículo presente em 2% da população adulta, mais ou menos, adulta não, 2% da população geral, e que acontece no ilho, a cerca de mais ou menos 60 a 100 centímetros da válvula iliocecal, e ele é composto por todas as camadas que compõem o intestino delgado também. Então, ele tem uma mucosa, ele tem submucosa, ele tem muscular própria, ele tem uma serosa. Isso é um divertículo verdadeiro. Por outro lado, uma das patologias mais comuns do intestino grosso é a doença diverticular dos cólons, que acontece em grande parte das pessoas após os 40 anos, chegando a cifras de 80%, 90% dos pacientes que tenham 80 anos ou mais de idade. O que é um divertículo colônico? Ele é um divertículo falso, tá? Em que a mucosa e a submucosa acabam herniando por falhas na musculatura da parede do intestino, tá? Então, o esqueminha é isso daqui, tá vendo? Tem só mucosa, submucosa, serosa aqui, adventícia, claro, mas não tem a camada muscular. Então, isso é um divertículo falso. E isso daqui é a vista endoscópica desses divertículos colônicos, tá? Como se fosse furinho, né? Cada local de profundidade desse corresponde a um divertículo. Divertículos esofágicos, né? Então, voltando para o assunto que interessa para a gente, nós teremos basicamente três tipos de divertículos. Na transição faringoesofágica, que a gente vai chamar de divertículos de Zenker, os divertículos médio-esofágicos, o nome está dizendo, no meio do esôfago, né? Ou os divertículos do esôfago distal, que estão logo acima do diafragma, que a gente chama de epifrênicos, ok? Divertículos do esôfago proximal ou divertículos da transição faringoesofágica, né? Divertículos de Zenker, são os mais comuns, correspondendo a mais ou menos 70% dos divertículos esofágicos. Eles acontecem pela herniação da mucosa da hipofaringe ali, numa área de fragilidade natural que a gente tem na transição entre a faringe e o esôfago, e essa área é conhecida como zona débil ou zona frágil de Killian, ou triângulo de Killian. Ela está localizada entre as fibras oblíquas do músculo constrictor da faringe
superiormente e inferiormente aqui pelas fibras horizontais ou transversais, né, do músculo cricofaríngeo, que é o músculo esfíncter superior do esôfago. Então, essa área é uma área de maior fragilidade e, por algum distúrbio motor, muitas vezes, do esfíncter superior do esôfago, que dificulta a passagem normal do alimento, acaba acontecendo essa herniação da mucosa e submucosa, formando o divertículo de Zenker, tá? Então, é assim que ele acontece, formando essa saculação a partir do triângulo de Killian. Mais comum no sexo masculino, classificando esse divertículo, ele é um chamado divertículo de pulsão. Existem os divertículos de pulsão e existem os divertículos de tração. O que é um divertículo de pulsão? É quando ele acontece por um aumento da pressão intraluminal, tá? Então é como se, entre aspas, isso que eu vou dizer, é como se ele vazasse entre as fibras do músculo, tá? O que é um divertículo de tração? É quando alguma retração fibrosa, cicatricial, promove, como o nome está dizendo, a tração de todas as paredes do esôfago, tá? Então, no caso do divertículo de Zenker, ele é um divertículo de pulsão. Ele é um pseudodivertículo porque não é composto por todas as camadas, né? Não tem a camada muscular, e ele é adquirido, ele não é congênito. A pessoa não nasce com esse divertículo, ele se desenvolve ao longo da vida. Os sintomas vão variar conforme o tamanho, desde divertículos assintomáticos, como disfagia severa. Tem um paciente no ambulatório conosco que ele está em avaliação para cirurgia, mas que ele sequer consegue se alimentar por via oral, porque todo o conteúdo que ele ingere vai para o divertículo, acaba refluindo e esse paciente faz pneumonias. Então ele está em programação de tratamento cirúrgico, ele tem uma disfagia severa, ele está impossibilitado de se alimentar por via oral atualmente. Regurgitação de conteúdo não digerido. É aquele paciente que janta e de madrugada acorda com um pedacinho da carne que ele comeu no jantar na boca. Quer dizer, ele regurgita um alimento que não foi digerido, que estava ali no divertículo. Isso pode fazer com que o paciente dormindo, por exemplo, broncoaspire algum conteúdo e tenha pneumonia de repetição também. Complicações, então, câncer no divertículo pelo acúmulo crônico de resíduo, ulceração, fístulas, pneumonias de repetição por aspiração, até abscessos pulmonares em casos mais graves. O diagnóstico: o EED é um exame extremamente importante, mas a endoscopia também nos dá o diagnóstico. No EED, o que a gente vê é isso daqui. Então, você ingere o contraste e ele fica retido no divertículo na região cervical, em vez de descer completamente pelo esôfago. O tratamento. A base do tratamento é fazer uma miotomia, uma secção do esfíncter superior do esôfago. Isso pode ser feito por via endoscópica ou por via cirúrgica. Você pode ou não fazer a ressecção do saco ali do divertículo, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, quando o tratamento é cirúrgico, a gente faz a ressecção. No tratamento endoscópico, não. Você faz simplesmente a miotomia do esfíncter. Divertículos médio-esofágicos, tá? Então são outros divertículos, são aqueles que acontecem no terço médio do esôfago, correspondendo a 15 a 20% do total de divertículos, são classificados como divertículos de tração e não como de pulsão. Esses, na maioria das vezes, são verdadeiros e também são adquiridos. É comum a concomitância com doenças motoras do esôfago, tá? Como espasmo esofagiano difuso, o esôfago em quebra-nozes e outras. É comum a presença de sintomas de doença do refluxo também nesses pacientes, mais da metade dos casos tem, e quando são pequenos são assintomáticos. Às vezes a gente faz os exames, dá uma olhadinha, dá a impressão de que tem um divertículo, mas é pequenininho, o paciente é assintomático, você nem dá muita bola para isso, tá?
E o tratamento é cirúrgico sempre que for sintomático. Se for assintomático, não tem indicação de tratamento. Divertículos epifrênicos, aqui para concluir, são aqueles que acontecem nos 10 centímetros finais do esôfago, geralmente do lado direito. O divertículo de Zenker eu acabei não falando, mas geralmente eles acontecem mais do lado esquerdo, tá? Lá na região da faringe esquerda. 2/3 desses divertículos são relacionados a distúrbios primários, motores primários do esôfago. Eles são mais raros aí do que os demais e a maioria é assintomático. Quando presente, os principais sintomas são disfagia, regurgitação e dor torácica. Tá? A manometria é importantíssima, já que 2/3 deles têm associação com distúrbios motores do esôfago. São divertículos, na maioria das vezes, de pulsão, verdadeiros e adquiridos. Tá? O tratamento ele vai ser indicado sempre que o paciente for sintomático também. Então é isso que acontece. Olha, na parte final do esôfago, acima do diafragma, você tem a formação de um divertículo. Essa é a vista do EED. É relativamente comum a associação desse tipo de divertículo com os anéis esofágicos, tá? Difícil estabelecer uma relação de causa-efeito, mas a relação epidemiológica, vamos dizer assim, a relação estatística, ela existe. Então, divertículo epifrênico. Tratamento, cirurgia, se for sintomático o paciente. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Deixa eu parar a apresentação. Dúvidas? A aula hoje um pouco mais extensa, né, do que as anteriores. Deixa eu ver aqui no chat, tem uma dúvida. Professor, por que a miotomia é efetiva para o megaesôfago grau 1 e grau 3, mas não é efetiva para o avançado? Para alguns casos, a gente até faz a miotomia para megaesôfago avançado também. Por que não fazemos para todos? Tá? Porque no megaesôfago avançado, você já tem uma falência do corpo esofágico. O corpo do esôfago ele não é mais capaz de ter nenhuma função contrátil. Então você vai abrir lá embaixo o esfíncter inferior do esôfago na miotomia, mas o alimento não será conduzido por uma peristalse esofágica. Ele vai descer basicamente por gravidade. Por isso que então ele vai ser um tratamento menos efetivo, a miotomia, para o megaesôfago avançado. Nessa situação em que há um comprometimento severo da motilidade esofágica, já da função esofágica, o que a gente tem que fazer é a ressecção, vamos dizer assim, do esôfago. Não tem muito mais o que ser feito. O que mais, gente? Alguma dúvida a mais? Esse conteúdo, vocês... no Sabeston vai falar um pouco, mas, por exemplo, o Sabeston não vai falar tanto da parte de Chagas. Então, sugiro que vocês deem uma olhada no Sabeston, deem uma olhada também no livro do Júlio Coelho, por exemplo, de Clínica Cirúrgica, ele fala um pouco mais do megaesôfago chagásico. Depois eu passo no material complementar algum artigo a respeito também para vocês, tá bom? Então é isso. Por hoje é isso. Semana que vem a gente continua falando de esôfago, salvo engano, doença do refluxo gastroesofágico semana que vem, tá bom? Bom fim de semana a todos, continuem se cuidando aí, fiquem com Deus. Um abraço.